é o dia do grande anúncio da alegria. É uma experiência que, humanamente falando, nem sempre se percebe esse sentimento tão forte. Porém, para aqueles que têm fé, claro que todos entendem a importância da Páscoa, a ressurreição de Jesus, a vitória do Cristo sobre a morte. Durante estes dias, nós tivemos a oportunidade de meditar sobre todo o mistério da paixão e morte de Jesus, para poder então culminar com esse anúncio. A história de Jesus não termina absolutamente no sepulcro, mas culmina com a ressurreição, a vida nova, que o Pai proporciona àquele filho que foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, nós tivemos a oportunidade de escutar este relato do Evangelho de João, que em muitos detalhes é semelhante àquele que ouvimos na noite de ontem, conforme Marcos. Mas São João tem alguns pontos que merecem especialmente a nossa consideração. Sobretudo em se tratando, primeiramente, do primeiro dia da semana, como lembra o Evangelho. É o primeiro dia, é um recomeço, né, que acontece a partir deste sinal da ressurreição. E isso nos remete, naturalmente, para o Gênesis. O homem agora é recriado, é libertado definitivamente. Ao longo da história da salvação, nós tivemos alguns momentos de libertação promovido por mandato do Senhor através de pessoas. Mas Jesus Cristo é o Filho de Deus, é este que nos liberta definitivamente, que nos tira completamente de uma situação de pecado para vivermos plenamente na graça de Deus. Então essa é a alegria maior. É Jesus que nos aproxima do Pai, que nos ensina a chamar a Deus do Pai, que nos ensina a rezar, mostrando-nos especialmente que a oração deve acontecer a partir da ação do Espírito Santo em nossa vida. Esse Espírito de Deus, né, que Jesus deixa conosco, que vamos celebrar daqui a 50 dias, por ocasião da festa, solenidade de Pentecostes. Mas o Evangelho que ouvimos fala da presença de Maria Madalena. Ontem eram 3 mulheres, na versão de Marcos. Hoje apenas Maria Madalena, que vai correndo até o túmulo. E diz o Evangelho de João que ela, ao aproximar-se, viu a pedra removida. Não fala o Evangelho que ela entrou no túmulo, que confirmou absolutamente nada. Mas ela sai correndo ao encontro de Pedro e João para contar o fato e dizendo que a pedra está removida e não sabem onde colocaram o seu Senhor. Então é o anúncio que Madalena faz. E nesse momento então, diante disso, os 2 apóstolos, Pedro e João, saem igualmente correndo até o túmulo. E é interessante que o Evangelho diz que aquele discípulo que mais ama, ele chegou primeiro, mas não entrou. Esperou que Pedro chegasse, entrasse, constatasse a realidade, percebesse que os panos de linho estavam no chão, porém o sudário
dobrado em um canto. Então Pedro entra, depois também entra o discípulo amado, eles viram, diz o Evangelho, e acreditaram. Tudo isso, meus amados irmãos, tem uma linguagem, teológica muito especial. É um convite para que cada um de nós também possamos entrar naquele túmulo e acreditar. Acreditar antes de ver o Cristo pessoalmente. Naquela ocasião, conforme João, Jesus não apareceu para eles. Eles constataram os fatos, viram a realidade e acreditaram. Jesus, mais adiante, vai nos dizer: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Nós somos esses que somos chamados hoje a meditar essa passagem do Evangelho e, de fato, fazer a nossa profissão de fé, acreditar, que o Cristo está vivo, que o Cristo ressuscitou, que está presente no meio de nós. Nós ouvimos no texto dos Atos dos Apóstolos o primeiro discurso de Pedro, falando corajosamente para o povo de Israel, dando o seu testemunho. Aquele Cristo, que andou no meio de nós, fazendo o bem, expulsando os demônios, fazendo milagres, e que foi condenado à morte por vocês. Ele ressuscitou e nós somos testemunhas da ressurreição. É o que corajosamente Pedro afirma. De modo que aí começa a perseguição da igreja, aquilo que Jesus Cristo advertiu para os seus apóstolos, mostrando que segui-lo é assumir o compromisso com a cruz. De modo que os apóstolos não estavam enganados absolutamente, sabiam perfeitamente as dificuldades de seguir o Cristo, de seguir os seus passos. E aqui está esse gesto de coragem. Os apóstolos que antes estavam escondidos, com medo, inclusive Pedro, apenas João estava aos pés da cruz, como nós meditamos na sexta-feira da paixão, João e Maria. Agora eles saem pelas ruas de Jerusalém testemunhando a ressurreição de Jesus. E São Paulo, na carta aos Colossenses, que nós escutamos na segunda leitura de hoje, nos diz uma palavra precisa. A necessidade de fato, nós vivermos essa experiência transformadora em nossas vidas. Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. É o que diz o apóstolo. De modo, se nós ressuscitamos com Cristo, devemos fazer exatamente isso. Ainda ontem, na vigília, no texto da carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo nos lembrava que o batismo é o mergulho com Cristo na morte, para podermos então com Ele ressuscitar, para uma vida nova. Então, uma vez ressuscitados, vivamos essa experiência, sejamos testemunhas da ressurreição de Jesus, mostrando ao mundo que de fato nada, absolutamente nada está perdido. O Cristo ressuscitou. E a vitória do Cristo é a vitória de cada um de nós que somos seus discípulos, que estamos suficientemente comprometidos com eles. Apesar de todas as dificuldades, de todos os problemas que nos envolvem, como este que estamos vivendo nesses últimos tempos, há mais de um ano já que o mundo inteiro vem abalado, com essa pandemia, mas nós vemos em tudo isso os sinais de ressurreição. É Deus que dá inteligência ao homem para que ele possa tão rapidamente chegar a uma vacina, que por enquanto, claro,
é insuficiente para resolver o problema de uma vez, mas aos poucos a vacina vai chegando. Peçamos a Deus, né, que de fato, o quanto antes, todos tenham a graça de serem vacinados. Mas sem dúvida é um sinal de ressurreição. Claro que foram muitas mortes que nós lamentamos, que nós nos preocupamos com elas. Mas nós vemos sinais de ressurreição nas tantas vidas de pessoas que foram contaminadas, mas conseguiram superar a enfermidade. Eu venci a Covid. É a placa que a toda hora nós vemos as pessoas aí apresentando, né, para a comunidade. E o número é eminentemente maior do que aqueles, né, que partiram. Nós vemos sinais de ressurreição nos tantos profissionais da saúde, né, que estão doando a vida, sacrificando-se incansavelmente para salvar vidas. Uma vida sacrificada por vidas. Inclusive, alguns deles perderam a vida. Então, isso é um sinal de ressurreição. Nós vemos sinais de ressurreição na solidariedade, na caridade de tantos irmãos e irmãs que, vendo tantas desgraças, pessoas famintas, pessoas desempregadas, pessoas sem a mínima condição de nada, e as pessoas estão se solidarizando, renunciando um pouco àquilo que tem para partilhar, para dividir, porque viver a fé é viver a partilha, é viver a unidade. É isso que são sinais de vida, são sinais de ressurreição. E que outros sinais de ressurreição aconteçam. E depende muito de cada um de nós fazermos a nossa parte, darmos a nossa contribuição, a nossa colaboração para que aumentem essas graças e podemos viver dias melhores. Acreditemos, meus amados irmãos e irmãs, na vitória do Cristo sobre a morte. E também nós seremos vitoriosos se acreditarmos. Se entrarmos no túmulo como Pedro, como João, como Maria Madalena, observar, ver os fatos e acreditar. O que os judeus espalhavam na época, conforme os evangelhos nos anunciam, é que alguém teria entrado no túmulo e roubado o corpo de Jesus. Mas o que nós vemos lá nos detalhes do Evangelho de São João, sobretudo esse detalhe específico do sudário, que estava dobrado, colocado num canto à parte. Qual é o ladrão que ia ter a preocupação de fazer isso? Não é? De modo que o sudário está lá e está preservado até os tempos atuais. É instrumento de estudos, né, mas que é um sinal de vida, é um sinal de ressurreição. Então, que nós aproveitemos toda essa reflexão que fizemos nesse tríduo pascal, sobretudo agora na Páscoa, para nos renovarmos espiritualmente, para sermos novas criaturas e vivermos plenamente na graça de Deus, porque somente nela, somente na graça de Deus, nós poderemos ser fortes, poderemos superar qualquer barreira, qualquer dificuldade, entendendo que em momento algum estamos sozinhos, mas Deus caminha conosco. Ele é o nosso Pai, é o nosso Mestre, é o nosso Senhor. Amém.